Bem-vindo ao canal Na Armadilha dos Desejos. Aqui compartilhamos histórias apaixonantes sobre infidelidades. Bom proveito! A luz da lua filtrava-se pelas persianas, projetando linhas prateadas sobre a minha pele nua. Eu estava de pé diante da janela, usando um vestido de seda creme, leve, quase etéreo, que se moldava ao meu corpo com cada movimento. As alças finas deslizavam suavemente pelos meus ombros nus, e o decote nas costas deixava à mostra a curva da minha coluna vertebral. Nas minhas mãos, segurava uma taça de vinho tinto, cujo líquido escuro refletia a luz tênue. Meu olhar estava fixo no horizonte, onde as sombras das montanhas da Serra da Estrela se recortavam contra o céu estrelado. Era isso que você queria, Tomás? Tudo isso fazia parte do seu plano? Sua voz era um eco na penumbra, enquanto ele permanecia a poucos passos de distância. Tomás Almeida, com a camisa desabotoada e o cabelo ligeiramente desalinhado, me olhava com uma mistura de arrependimento e algo mais sombrio, algo que eu não conseguia decifrar. Mariana, deixe-me explicar. Dei um passo à frente, deixando o vinho tremer levemente na taça. Não ouse dizer que não foi o que parece. Não ouse. Meu nome é Mariana Duarte, e sou a herdeira da Quinta Sol Nascente. Esta terra, com suas colinas douradas, estábulos de madeira escura e campos intermináveis, é o legado da minha família há mais de 70 anos. Todas as manhãs, levanto-me antes do amanhecer. Calço minhas botas de couro gastas, visto uma jaqueta marrom ajustada e coloco minhas luvas de montaria. Vou ao estábulo, onde o meu cavalo preferido, Estrela, me espera. Bom dia, meu amigo. Hoje vamos galopar até onde o vento nos levar. Estrela relincha suavemente enquanto acaricio seu focinho. Montá-lo é o meu refúgio, a minha liberdade. Quando cavalgo pelas colinas da Serra da Estrela, sinto que o mundo desaparece, e restamos apenas eu e ele. Mas, por mais que eu amasse minha rotina, havia algo dentro de mim que começava a se sentir vazio. Uma solidão que nem os campos nem os cavalos podiam preencher. No dia em que conheci Tomás Almeida, o ar cheirava a grama recém-cortada e couro. Eu estava no estábulo, escovando Estrela, quando ouvi o barulho de um carro de luxo preto estacionando próximo à entrada. Saí com as mãos cheias de poeira e o cabelo preso em um rabo de cavalo alto. Lá estava ele, alto, usando uma camisa branca ajustada, calças bege e sapatos brilhantes que quase não tocavam a poeira do chão. Senhora Duarte, é uma honra finalmente conhecê-la. Sou Tomás Almeida. Sua voz era grave, envolvente, e seu sorriso, demasiadamente perfeito. Por um instante, não soube o que responder. O que o filho dos nossos maiores concorrentes faz na minha propriedade? Negócios, é claro. Mas também, curiosidade. Falam tanto de você na cidade que não pude resistir a vir vê-la com meus próprios olhos. Havia algo no olhar dele que me fez sentir vulnerável. Era como se ele pudesse enxergar além da minha pele, como se pudesse ler meus pensamentos. Convidei-o a conhecer a quinta. Caminhamos pelos campos enquanto o sol começava a se esconder atrás das montanhas. Tomás fazia perguntas inteligentes sobre as técnicas de criação, a manutenção dos estábulos e os acordos comerciais. Deve ser exaustivo administrar tudo isso sozinha, Mariana. Esta propriedade é imensa. É. Mas é a minha vida, Tomás. E eu não a trocaria por nada. Trocamos um olhar que durou mais do que deveria. Senti um arrepio percorrer minha espinha, mas não de medo, de algo mais. Algo que estava adormecido dentro de mim havia anos. Nos dias seguintes, Tomás voltou à quinta com frequência. Às vezes com desculpas, outras vezes sem elas. Trouxe café para você, Mariana. Parece que hoje foi um dia difícil.
Sua presença começou a se tornar uma constante. Ele sempre estava lá, com seu sorriso torto e aqueles olhos escuros que pareciam me atravessar. Uma tarde, enquanto ajustava as correias da cela de Estrela, senti sua presença atrás de mim. Posso ajudar? Sua voz era um sussurro, seu hálito roçando meu ouvido. Virei-me bruscamente, mas sua proximidade me deixou sem palavras. Obrigada, Tomás, mas estou bem. Seus dedos roçaram meu pulso antes de soltá-lo lentamente. Um gesto quase imperceptível, mas que deixou uma marca na minha pele. Meus pais, Dom Afonso e Dona Margarida, começaram a notar a presença constante de Tomás. Esse homem não me agrada, Mariana. Há algo nos olhos dele, algo que não inspira confiança. Mamãe, chega. Tomás não é como vocês pensam. Ele me entende. Mas, mesmo enquanto o defendia, não conseguia ignorar a sensação de que algo não estava certo. Uma inquietação crescente se instalava no meu peito. Numa noite silenciosa, enquanto revisava alguns contratos no meu escritório, percebi algo estranho. Um pagamento havia sido desviado para uma conta desconhecida. Meu coração disparou. No dia seguinte, confrontei Tomás com os papéis nas mãos. Pode me explicar isso? Ele pegou os documentos, olhou-os com uma calma aparente e sorriu. Deve ser um erro administrativo, Mariana. Deixe isso comigo. Está tudo sob controle. Mas não estava. Eu podia sentir isso em cada fibra do meu ser. O amanhecer tingia de dourado os campos da quinta sol nascente. O ar carregava o aroma da terra úmida e do feno fresco. Eu estava no estábulo, ajustando a sela de Estrela, quando ouvi passos atrás de mim. Você nunca se cansa, Mariana? Sempre a primeira a chegar e a última a sair. Era Tomás Almeida. Sua voz suave se misturava com o som dos cavalos inquietos nos estábulos. Ele se encostou no batente da porta, com as mãos nos bolsos e aquele sorriso que parecia sempre estar prestes a quebrar algo dentro de mim. Alguém precisa garantir que tudo esteja em ordem, Tomás. Estas terras não se cuidam sozinhas. Claro, mas até a mulher mais forte precisa descansar de vez em quando. Suas palavras pairaram no ar, mas eu me obriguei a ignorá-las. Não podia me distrair. Porém, a cada dia que passava, era mais difícil resistir à presença dele. Durante o café da manhã, meus pais me observavam com preocupação do outro lado da mesa. Mariana, filha, esse homem não me traz boas sensações. Ele aparece aqui todos os dias, se envolve nos seus assuntos. O que ele realmente pretende? Disse meu pai, com sua voz grave e autoritária. Pai, Tomás tem sido de grande ajuda. Ele trouxe ideias novas para a quinta e, além disso, eu confio nele. Minha mãe suspirou e pousou a xícara de café no pires. O amor cega, filha. Não deixe que alguém que você mal conhece leve o que tanto nos custou construir. Não respondi. A verdade é que suas palavras me atingiram mais do que eu queria admitir. Alguns dias depois, recebi uma notificação do banco. Uma soma considerável havia sido transferida para uma conta desconhecida. Tentei manter a calma, convencida de que devia ser um erro. Mas quando liguei para o banco, a resposta foi clara: a transação havia sido autorizada do meu escritório. Com o coração batendo forte, procurei Tomás. Encontrei-o no picadeiro, observando um dos treinadores trabalhar com um potro jovem. Tomás, pode me explicar isso? Perguntei, mostrando os documentos da transação. Ele pegou os papéis, analisou-os com calma e sorriu. Deve ser um erro contábil, Mariana. Vou falar com o nosso gerente e resolver isso imediatamente.
Sua voz era suave, convincente, mas algo no olhar dele não se encaixava. Era como se estivesse medindo minhas reações, esperando ver se eu acreditaria. É bom que seja um erro, Tomás. Porque, se eu descobrir que há algo errado acontecendo aqui, não vou perdoar. Naquela noite, não consegui dormir. Vesti uma jaqueta leve e saí para o pátio central da quinta. O céu estava limpo, as estrelas brilhavam indiferentes sobre mim. Caminhei em direção aos estábulos, buscando a companhia de Estrela. Mas então, ouvi vozes sussurrando perto do celeiro. Aproximei-me silenciosamente, escondendo-me entre as sombras. Tudo está saindo como planejado, mas Mariana está começando a desconfiar. Precisamos acelerar o processo. Era a voz de Tomás. O meu Tomás. Não se preocupe, ela está apaixonada. Fará tudo o que eu pedir. O ar fugiu dos meus pulmões. Senti que o mundo desmoronava sob meus pés. Recuei lentamente, minhas botas rangiam sobre o feno seco. Virei-me e corri de volta para casa, com o coração pulsando nos ouvidos. Na manhã seguinte, Tomás apareceu no meu escritório com seu sorriso habitual, como se nada tivesse acontecido. Mariana, dormiu bem? Parece um pouco pálida hoje. Quis gritar com ele, exigir explicações, mas me contive. Não podia mostrar minhas cartas tão cedo. Sim, Tomás. Está tudo bem. Passei o resto do dia observando-o. Cada movimento, cada palavra, cada sorriso dirigido aos funcionários da quinta. Ele estava jogando um jogo perigoso, e eu era apenas uma peça no tabuleiro. Naquela mesma tarde, conversei com meus pais. Pai, mãe, preciso da ajuda de vocês. Algo está acontecendo com Tomás, e não sei até onde vai sua influência aqui. Meu pai franziu o senho, suas mãos tremiam levemente enquanto segurava uma xícara de chá. Mariana, precisamos proteger a quinta. Se Tomás realmente está tramando algo, não podemos deixar que ele se saia com a dele. Tomamos uma decisão: todo o patrimônio da Quinta Sol Nascente seria temporariamente transferido para os meus pais. Ninguém mais deveria saber, e, acima de tudo, Tomás não poderia desconfiar. Dias depois, Tomás me convidou para jantar em um terraço com vista para os vinhedos próximos. Tudo estava perfeito, as velas, o vinho, a música suave ao fundo. Mariana, quero passar o resto da minha vida com você. Ele tirou uma pequena caixa de veludo vermelho, e dentro brilhava um anel de noivado. Você se casaria comigo? Meus olhos se encheram de lágrimas. Apesar de tudo, uma parte de mim queria acreditar que seu amor era real. Sim, Tomás. Sim, quero me casar com você. Mas então, com um tom casual, ele acrescentou: a propósito, meus advogados prepararam um pequeno contrato pré-nupcial. É apenas uma formalidade, para nos proteger mutuamente. Seu sorriso era encantador, mas seus olhos, aqueles olhos não eram os de um homem apaixonado. Naquela noite, sentada no meu escritório com o contrato nas mãos, compreendi o que precisava ser feito. Não podia permitir que o meu legado caísse nas mãos de um traidor. Respirei fundo e liguei para nosso advogado de confiança. Prepare os documentos. A quinta será transferida temporariamente para o nome dos meus pais. Tomás não pode saber de nada. O relógio avançava, e o dia da assinatura do contrato se aproximava rapidamente. O amanhecer tingiu de tons alaranjados e rosados o céu sobre a Quinta Sol Nascente. Sentada na beira da cama, com o olhar perdido no horizonte, apertava entre os dedos o anel que Tomás Almeida havia me dado dias atrás. Aquela pequena joia, que antes parecia um símbolo de amor, agora me parecia um grilhão dourado. O contrato pré-nupcial estava guardado à chave no meu escritório.
Cada linha escrita naquele papel era uma punhalada na minha confiança. Mas, se havia algo que a vida na quinta me ensinara, era que não se pode mostrar fraqueza diante de um predador. Levantei-me, vesti uma calça bege justa de montaria, uma camisa branca impecável e minhas botas de couro marrom escuro. Hoje não haveria dúvidas. Hoje não haveria lágrimas. Eu havia tomado uma decisão, e não havia volta. Os dias seguintes foram uma prova de fogo. Tomás continuava agindo como se nada estivesse acontecendo, com aquele sorriso encantador e aquela voz suave que antes me fazia sentir segura, mas agora me congelava o sangue. Mariana, já pensou no casamento? Devemos começar a organizar os detalhes. Claro, Tomás. Mas primeiro precisamos garantir que tudo na quinta esteja em ordem. Ele assentiu, aproximando-se o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro amadeirado do seu perfume. Confie em mim, amor. Está tudo sob controle. Controle. Aquela palavra ecoava na minha cabeça como um sino interminável. Controle sobre o quê? Sobre mim? Sobre a quinta? Naquela mesma noite, enquanto Tomás dormia no quarto de hóspedes, me esgueirei até o escritório improvisado dele. As sombras da lâmpada tremeluziam nas paredes enquanto minhas mãos tremiam ao vasculhar seus papéis. Encontrei faturas, e-mails impressos, contratos falsificados. E o pior, um esquema detalhado de como dividir e vender as terras da quinta após o casamento. Desgraçado, sussurrei entre dentes, sentindo a ira nublar minha visão. Eu sabia que não podia confrontá-lo ainda. Precisava de um plano. Um plano melhor que o dele. Na manhã seguinte, chamei Dom Afonso e Dona Margarida para o antigo escritório do meu pai. A sala estava repleta de documentos, mapas da quinta e contratos que Tomás havia tentado esconder. Pai, mãe, não podemos esperar mais. Preciso que tudo esteja no nome de vocês antes que Tomás assine esse contrato. Meu pai assentiu com o semblante carregado. Nós faremos isso, Mariana. Mas você precisa ter cuidado. Tomás não pode desconfiar de nada. Minha mãe se aproximou, segurou minhas mãos entre as dela e me olhou com os olhos marejados. Filha, isso não é apenas uma traição financeira, é uma traição ao coração. Seja forte. Na véspera da assinatura do contrato, Tomás me convidou para jantar no salão principal da quinta. Tudo estava decorado com velas, flores brancas e uma mesa elegantemente arrumada. Por nós, Mariana. Pelo nosso futuro juntos. Levantei minha taça de vinho e forcei um sorriso. Por nós, Tomás. Dançamos lentamente ao som de uma música antiga que tocava no velho toca-discos do meu pai. Suas mãos firmes envolviam minha cintura, e seu hálito quente roçava meu pescoço. Mas eu não sentia mais borboletas no estômago. Sentia um nó, uma corda que se apertava a cada segundo. Amanhã será um grande dia, meu amor, sussurrou ele no meu ouvido. Sim, Tomás. Amanhã será. A manhã da assinatura finalmente chegou. A luz do sol mal tocava as cortinas do meu escritório quando Tomás entrou com uma pasta debaixo do braço e um sorriso preciso, quase cirúrgico. Pronta para assinar, amor? Sentei-me atrás da minha mesa e assenti. À nossa frente, os advogados estenderam os documentos sobre a mesa. O silêncio na sala era tão denso que eu podia ouvir o tic-tac do velho relógio de parede. Aqui está o contrato, Mariana. Basta assinar aqui. Peguei a caneta com mãos firmes, mas antes de tocar o papel, levantei o olhar e encarei Tomás diretamente nos olhos. Sabe, Tomás? Às vezes, as pessoas subestimam aqueles que parecem fracos. Mas eu não sou fraca. Ele franziu o senho, sua expressão ficou mais rígida.
O que você quer dizer? Sorri levemente. O contrato está assinado, sim. Mas a quinta já não me pertence. Agora ela está no nome dos meus pais. O silêncio explodiu em 1000 pedaços. Tomás se levantou bruscamente, sua cadeira caiu para trás com um estrondo. O que você fez, Mariana? O que eu devia ter feito desde o início, proteger aquilo que é meu. Tomás tentou manter a compostura, mas o suor em sua testa e a fúria em seus olhos o entregavam. Você não pode fazer isso comigo. Não depois de tudo o que passamos. Não depois do que você planejou, Tomás. Eu sei de tudo. Suas mentiras, suas transações, suas promessas vazias. Não há mais nada que você possa dizer. Ele tentou se aproximar, mas um dos advogados se colocou entre nós. Senhor Almeida, sugiro que o senhor se retire. Tomás olhou ao redor, seu rosto se transformou em uma máscara de impotência e raiva. Finalmente, pegou sua pasta, lançou um último olhar para mim e saiu da sala com passos rápidos e pesados. No dia seguinte, saí para o campo com Estrela. A brisa fresca bagunçava suavemente meus cabelos enquanto o sol nascente iluminava os campos dourados. Tudo ficará bem, meu amigo. Tudo ficará bem. Respirei fundo, deixando o ar puro preencher meus pulmões. Eu havia vencido a batalha, mas a guerra ainda não havia terminado. Sabia que Tomás não desapareceria tão facilmente. Ele era como uma sombra à espreita, aguardando o momento certo para retornar. O amanhecer na quinta sol nascente nunca havia sido tão silencioso. O nevoeiro cobria os campos como um manto espectral, e as sombras das montanhas da Serra da Estrela se estendiam sob os primeiros raios de sol. Eu estava de pé na varanda do meu quarto, com uma xícara de café entre as mãos. Eu havia vencido uma batalha, mas a guerra ainda não tinha acabado. Tomás havia desaparecido após aquele confronto no escritório, mas sua sombra ainda pairava sobre a quinta. Cada rangido na madeira, cada figura distante entre as árvores, cada sombra que passava diante de uma janela me fazia pensar que ele estava por perto. Ele não pode voltar, não depois do que fez, sussurrei para mim mesma. Mas uma parte de mim sabia que não seria tão fácil. Nas semanas seguintes, a rotina na quinta voltou lentamente ao normal. Meus pais, Dom Afonso e Dona Margarida, reassumiram o controle financeiro e administrativo. As contas voltaram a ficar claras, os contratos foram reorganizados. Eu me afundei no trabalho, buscando refúgio nos meus cavalos. Estrela continuava sendo meu fiel companheiro. Vamos, meu amigo, só mais um pouco. Cavalgar pelos campos me trazia uma sensação de liberdade que não conseguia encontrar em nenhum outro lugar. Mas, apesar de tudo, a sombra de Tomás continuava assombrando meus pensamentos. Numa noite, enquanto revisava alguns documentos no meu escritório, chegou um envelope sem remetente. Era simples, de papel pardo, e tinha um leve cheiro de tabaco. Dentro, havia um bilhete escrito à mão: Mariana, isso ainda não acabou. Nos veremos em breve. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu sabia que Tomás não era o tipo de homem que aceitava perder tão facilmente. Numa noite tempestuosa, a eletricidade na quinta caiu. A escuridão cobriu cada canto, e o silêncio era quase opressor. Caminhei com uma lanterna pelos corredores, certificando-me de que tudo estava em ordem. No estábulo, encontrei Estrela nervoso, batendo os cascos contra o chão e movendo a cabeça inquieto. Calma, meu querido. Calma. Foi então que vi uma sombra alta, oculta entre os fardos de feno no final do estábulo. Quem está aí? Perguntei com voz firme, embora minhas mãos tremessem levemente. A figura saiu lentamente das sombras. Era Tomás.
Seu cabelo estava desgrenhado, sua camisa encharcada pela chuva, e seus olhos tinham um brilho perigoso. Eu te disse que isso não havia acabado, Mariana. Dei um passo para trás, meu coração batendo tão forte que mal conseguia ouvir outra coisa. Vai embora, Tomás. Você não tem mais nada para fazer aqui. Tudo acabou. Ele sorriu, mas era um sorriso distorcido, quase quebrado. Acabou? Tudo isso deveria ser meu. Eu deveria estar no comando desta quinta, não você nem seus pais. Tomás avançou lentamente em minha direção. Na sua mão, vi o brilho de uma faca pequena, quase imperceptível sob a fraca luz da lanterna. Você não precisa fazer isso, Tomás. Não precisa ir tão longe. Você tirou tudo de mim, Mariana. Tudo. Naquele momento, Estrela relinchou com força, assustado pelos gritos. Tomás se distraiu por um segundo, e eu aproveitei para correr em direção à porta. Corri pelo campo, sob a chuva torrencial, com Tomás me perseguindo pelo barro e pelas poças. Sua voz ecoava atrás de mim, cada vez mais próxima. Você não pode fugir de mim, Mariana. Essa história ainda não acabou. Ao chegar perto do celeiro principal, ouvi um estalo forte atrás de mim. Tomás havia tropeçado em uma corda solta e caído no chão. A faca rolou para longe do seu alcance. Aproveitei o momento e corri de volta para a casa, onde meus pais e os funcionários já haviam ligado o gerador de emergência, iluminando os corredores com uma luz pálida. Chamem a polícia. Tomás está aqui. A polícia chegou rapidamente. Tomás foi preso no barro, com as roupas encharcadas e o rosto desfigurado pelo ódio. Enquanto ele era levado algemado para o carro da patrulha, nossos olhares se cruzaram uma última vez. Isso não acabou, Mariana. Nunca acaba. Suas palavras ecoaram na minha mente, mas desta vez não me abalaram. Ele não tinha mais poder sobre mim. Dias depois, o sol voltou a brilhar sobre a quinta sol nascente. Os cavalos corriam livres pelos campos, e o ar tinha cheiro de esperança. Eu estava ao lado de Estrela, com as mãos apoiadas na cerca de madeira, observando o nascer do sol. Tudo acabou, meu amigo. Finalmente, acabou. Meus pais se aproximaram e me abraçaram com força. Estamos orgulhosos de você, filha. Você defendeu o nosso legado com coragem. Pela primeira vez em muito tempo, senti que podia respirar em paz. Mas, no fundo da minha mente, uma voz sussurrava que a sombra de Tomás sempre estaria lá, escondida em algum canto escuro do mundo. Semanas depois, recebi uma carta sem remetente. Dentro, havia apenas uma linha escrita com tinta preta: as sombras sempre retornam quando o sol se põe. Deixei a carta cair no chão e olhei para as colinas douradas da Serra da Estrela. A quinta estava a salvo, mas a história, talvez ainda não tivesse chegado ao fim. Com Estrela, senti algo que não pude experimentar com nenhum homem durante muitos anos: um amor verdadeiro, uma lealdade inquebrável e nenhuma intenção enganosa. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.